A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 8, que Yeshua, a quem conhecemos como Jesus, certa vez foi surpreendido com uma mulher que supostamente havia sido pega em adultério. E naquele momento ele se abaixa no chão e começa a escrever algo na areia. Mas a Bíblia, nessa passagem, não descreve o que ele escreveu. Mas afinal de contas, o que ele escreveu na areia? E se eu te disser que existem códigos dentro da própria Bíblia Sagrada, em outras passagens, que nos trazem a elucidação para aquilo que Jesus escreveu na areia? Se você quer descobrir esse segredo, fique conosco. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Para que possamos entender essa história, é necessário nos contextualizarmos dentro do período a qual Jesus estava dentro de Jerusalém e qual era o contexto daquela circunstância a qual ele havia sido colocado para interpretar a atitude a ser tomada, a condenação ou não daquela mulher. Interessante é que Jesus, Yeshua, ele se encontra no templo em Jerusalém e naquele momento ele é surpreendido com uma mulher supostamente pega em adultério. Mas existem algumas peças nesse quebra-cabeça que não se encaixam. Antes de revelarmos o que Yeshua, Jesus, escreveu na areia, vamos entender por que essas peças não se encaixam e o que havia de errado nessa história. Em um caso como esse, onde uma mulher, um homem, era pego em flagrante de adultério, existia um protocolo a ser seguido. E nesse momento, os fariseus, os saduceus, os judeus que ali haviam, conhecedores profundos da Torá, entraram numa circunstância que contradiz a própria Bíblia. Para que você entenda melhor, abra a tua Bíblia agora comigo. Levítico 20, versículo de número 10, diz o seguinte: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Pois bem, nós vemos no Evangelho de João, capítulo de número 8, que apenas a mulher é traga para supostamente ser condenada ao apedrejamento. E onde estava o homem que foi pego em adultério com ela? Nós já vemos uma peça que não está se enquadrando de acordo com a Torá, de acordo com a Bíblia Sagrada. Homem e mulher deveriam ser tragos para que ambos fossem apedrejados ou ambos fossem absolvidos. E no contexto a qual eles trazem aquela mulher para tentar trazer Yeshua ou Jesus dentro de uma suposta acusação de falso mestre, só havia a mulher. Outro ponto importantíssimo que é uma contradição da própria Bíblia Sagrada. Abra comigo agora Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo de número 6. Deuteronômio 17, 6. Vejamos o que diz acerca de casos como esse. Contudo, é preciso que haja pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. Ou seja, a própria Bíblia está dizendo que para haver condenação à morte, segundo a Torá, segundo a prescrição bíblica, deveria haver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Haveria de ser levado ao Sanhedrim, a um julgamento oficial rabínico, e a apresentação de 2 ou 3 testemunhas iria confirmar o ato. Nesse caso, além de não apresentarem um homem que havia sido pego em adultério com essa suposta mulher, também não foram mostradas as testemunhas. Não foi estabelecido um tribunal rabínico, ou seja, nós vemos diversas peças que não se encaixam dentro do contexto original da Bíblia para que pudesse ser feito um julgamento, a condenação ou absolvição. Mas, afinal de contas, o que Yeshua escreve na areia que fez com que, após as suas palavras, que aquele que não tiver pecado lance a primeira pedra, aquelas pessoas viessem a se dispersar? Vamos entender primeiro no Evangelho de João, capítulo de número 7, que é o capítulo anterior a essa descrição,
a Bíblia diz que estava acontecendo em Jerusalém a festa de Sucote, que era a festa de tabernáculos. E Yeshua, Jesus, sobe até Jerusalém no templo, onde inclusive acontece essa circunstância a qual nós estamos falando da mulher pega em adultério, e ele está ali celebrando a festa de tabernáculos, a festa de Sucote. E nos versículos anteriores dessa citação, diz que no último dia da festa, a qual é chamada na língua hebraica de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah quer dizer o dia da grande salvação. E Yeshua, Jesus, se coloca no meio da festa, no 7º dia e último dia da festa do tabernáculo, e diz: aquele que tem sede, vem até mim, e eu lhes darei de beber de fontes de águas vivas. Bom, por que Yeshua declara essa palavra? Porque nesse último dia da festa, para que você venha entender esse caso dessa mulher e o que Yeshua escreveu na terra, acontecia uma cerimônia muito importante, que era a lavagem do altar. Como isso ocorria? O sumo sacerdote, ele pegava um vaso de ouro, descia até o tanque de Siloé numa procissão, enchia o vaso de ouro com água e acontecia uma procissão até o pátio do templo, onde ficava o altar. Existia a lavagem do altar, dava-se 7 voltas ao redor desse altar com ramos de salgueiro e era proclamado Hoshana em hebraico, que quer dizer salva-nos. E também o sacerdote recitava os últimos versículos do Salmo de número 118. Isso era, na verdade, um clamor a Deus por salvação em relação às chuvas, a água que haveria de vir sobre Israel no período de inverno, de escassez, para que houvesse uma abundante plantação e, consequentemente, uma boa colheita. Ou seja, esse processo a qual Jesus está ali no contexto é a festa de tabernáculos, provavelmente no último dia da festa de tabernáculos, que é o dia onde ele faz essa pronúncia, no dia chamado Hoshana Rabbah, no dia da grande salvação, aonde inclusive ele se declara como aquele que é possuidor das fontes de águas vivas, que segundo a própria Bíblia aponta para o Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor, ou Espírito Santo. Mas, afinal de contas, o que isso tem a ver com aquilo que Yeshua, Jesus, supostamente escreveu na areia? Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículo 13, que agora vocês vão entender. O Eterno, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, ou na areia, ou na terra, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. A própria Bíblia aqui já nos traz o código. O profeta Jeremias diz que aqueles que desprezassem o Eterno, as fontes de águas vivas, fariam com que seus nomes fossem humilhados e escritos na areia. Quando Yeshua Jesus ele desce até a areia, ele começa a escrever esse versículo. Os conhecedores da Torá, conhecedores dos profetas, quando observam aquilo, automaticamente se lembram da pronúncia que ele havia feito anteriormente acerca das fontes de águas vivas, a qual eles desprezaram. Yeshua Jesus, como Messias, é o representante do próprio Eterno na terra, e quando o desprezam, desprezam o próprio Pai, o próprio Deus que havia lhe enviado. Quando ele escreve esse versículo na areia, eles se lembram automaticamente que alguns minutos, ou talvez algumas horas atrás, ele havia se pronunciado como aquele que seria o apontador das fontes de águas vivas, que, conforme já falamos, é o próprio Espírito do Senhor, ou Espírito Santo. Ou seja, aquilo já os abala, porque essa linguagem de figura utilizada pelo profeta Jeremias, ao escrever na areia, traz uma conotação não apenas de humilhação, mas também de algo efêmero, passageiro, pois algo escrito na areia ou na terra, rapidamente qualquer vento faz com que fosse apagado.
Em outras palavras, em Yeshua, Jesus estava dizendo: quando vocês me rejeitam, vocês rejeitam o Pai que me enviou. O nome de vocês será humilhado, escrito na areia e rapidamente será esquecido. Ao falar isso, eles já ficam abalados emocionalmente e quando ele diz que aqueles que não tivessem pecado deveriam lançar a primeira pedra, automaticamente todos eles deixam aquele ambiente humilhados e sabendo que haviam rejeitado o Filho de Deus. Se esse conteúdo te foi útil, eu quero te pedir que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca os próximos conteúdos. E aqui do lado eu vou deixar o link de um vídeo aqui do canal muito interessante que vai te abrir os olhos acerca da sabedoria de Israel.